Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mujiveda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtiya Namaha Ava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Então, o verso 3, né, uma pessoa dotada das qualidades necessárias, né, e com a compreensão dos ensinamentos do Vedanta, que ainda assim se apega ao irreal e não se esforça pela libertação, verdadeiramente comete suicídio espiritual. Então tem esse aspecto do karma, né? Ele introduz também o papel do karma, as ações passadas que frutificaram como uma mente qualificada, uma capacidade intelectual desenvolvida, mas que ainda assim, apesar de toda essa qualificação, porque as qualificações mentais necessárias para o autoconhecimento, elas podem ser desfrutadas para outros fins também, entendeu? Uma pessoa pode ter uma mente super satívica, super contemplativa, com tanto sátiva, etc., e contemplar, né, diversas filosofias, inclusive chegar ao Vedanta, mas ainda assim ele quer explorar outros campos filosóficos, outros campos, né, intelectuais ou científicos, ou, etc. E aí vê assim, não, vou passar, né? I will pass. Vou brincar em Mithya, vou brincar em Samsara ainda mais um pouco, né? Vou continuar esse jogo, muito embora eu saiba que eu tenho essa aptidão para o autoconhecimento. E isso às vezes ocorre, isso me lembra dessa história, isso ocorre muito frequentemente, quando as pessoas têm noções, muitas vezes, equivocadas sobre o que seja o autoconhecimento, né? Existem muitas noções que espantam, amedrontam as pessoas, né? Uma delas é a noção de que você vai virar um nada, né? Uma vacuidade, um vazio, onde não existe nada, não existe experiência, não existe isso, não existe aquilo. A ideia de que o ser é um nada, né? Que é uma ideia muito comum nos círculos espirituais. Só nós, do Vedanta, nós dizemos que o ser, ele não é o nada, né? Ele não é o vazio, ele é a totalidade, né? Ele não é vazio, ele é cheio, inteiro e completo. O fato dele ser um sem um segundo, o que implica dizer o fato que ele não seja dualístico, ou dualista por natureza, mas seja não dualista por natureza, without, sem um segundo, não significa dizer que ele seja vazio, né? A gente entra numa sala, chega aqui na sala, não tem ninguém, a sala está cheia de ar, cheia de tudo, a gente não pode dizer que não tem nada, né? Tem um espaço aqui dentro. Oh, as cadeiras foram levadas, não tinha nada, não, já tinha o espaço. E o mais importante ainda, tinha o conhecedor do fato de que as cadeiras foram retiradas e que estava tudo vazio, né? Então tem o ser, tem o espaço. Então o ser, ele é tal qual o espaço nesse sentido também. Ele é completo, ele é inteiro, ele é full, purna, é uma palavra das mais lindas que a gente ouve em diversos mantras do Vedanta, né? Purna. Eu sou inteiro, eu sou cheio, eu sou completo, eu sou, né, aquilo que pervê... Hã?
Não, mas você me mandou uma tradução boa, que per... Que é o adjetivo, pervasivo. Então, o ser é pervasivo. E tinha uns sinônimos interessantes ali que não está lembrando. Pleno, universal, ubíquo. Não, penetra, era um outro, além do... que... Infiltra, penetra, penetrante, espalha, difunde, ubíquo, universal. Difuso, né? Difuso é uma palavra boa, né? Então, o ser, ele é cheio, ele é completo, ele ocupa, né? Ocupa, todas essas palavras são misleading, né? É difícil a gente comunicar o ser em uma linguagem que fundamentalmente é dualista. Mas Vedanta diz, o ser é cheio, ele é completo, ele não é vazio. Cheio de quê? Cheio dele mesmo, né? O ser é full, é cheio do ser, né? Existe somente o ser. Quando existe somente o ser, o que ocorre? Não existe fronteiras. Não existe fronteiras entre o ser e o não ser. A gente diz que dentro de Mitya o não ser aparece, mas isso é simplesmente uma estratégia de modo que nós possamos separar e isolar o ser dos objetos. O testemunho, esse princípio, o testemunho é dos objetos, mas na verdade o ser é um sem um segundo. Então toda essa realidade aparente, ela na verdade ela não é real. Entendeu? O ser é aquilo que não existe nenhum limite, nenhuma fronteira, nenhuma divisão entre o ser e alguma coisa que não seja o ser. Então ele é cheio, ele é completo, ele é inteiro. Né? Quando a gente tem essas ideias de que a gente vai acabar no nada, no vazio, etc., algumas pessoas dizem, a mim lá. Né? Como a nossa amiga disse assim, a vida está tão generosa para mim, entendeu? Estou curtindo tanto Pune, etc., etc. E agora vem o Vedanta com esses... Vedanta não, esses círculos espirituais que dizem que você tem que transcender tudo e entrar num nada, num vazio, num vácuo total. A mim não é uma ideia muito atraente, né? O papel do karma, ações passadas, na determinação das condições de nossa vida atual foi explicado no comentário do verso 2, mas nossa compreensão do karma deve ser completa ou estamos sujeitos a nos tornarmos passivos e fatalistas, acreditando que somos impotentes para afetar a trajetória de nossas vidas. Isso em relação a você, né? O karma aparecendo já aqui, Roberto, a gente vai ter oportunidade de tocar esses assuntos. Né? Então, quando a gente diz que, na verdade, aqui tudo se resolve a Ishvara, não isenta o Jiva de sua responsabilidade. Né? Em agir, responder aos estímulos do campo de Ishvara, de tal modo que ele viva em harmonia e viva sereno, tranquilo, com a mente pacífica, contemplativa, né? Vivendo uma vida feliz e, ao mesmo tempo, naturalmente, desenvolvendo as qualificações necessárias para o autoconhecimento, para a autoinvestigação e autoconhecimento. Então, é importante que a gente compreenda o relacionamento entre Jiva e Ishvara e o campo, né? Jiva, Ishvara e o campo, e que a gente não assuma uma posição fatalística dizendo assim, é tudo Ishvara, eu não tenho nenhum controle. Nem isso a gente pode dizer, eu não tenho nenhum controle sobre os resultados de minhas ações. Eu não tenho o controle total sobre os resultados de minhas ações, eu como Jiva, né? Porque eu sou um entre os tantos outros fatores que contribuem para os resultados, né? Ou, em outras palavras, o meu Parabdha Karma. Parabdha Karma é o karma quando é manifesto como minha circunstância de vida atual. Quando ela está, né, se manifestando, é Parabdha Karma. Então, esse karma, eu contribuo para esse karma. Como eu contribuo para esse karma? Como eu posso contribuir para o meu Parabdha Karma, de modo que eu possa haver karmas favoráveis ao meu desenvolvimento? Não pode dizer, com oração, né? Agindo
agindo de acordo com a gente contribui, a gente é um dos fatores contribuintes e a gente contribui através de nossas ações. Então, se nós agimos de um certo modo, nós estaremos contribuindo para os resultados de nossas ações. Nós não temos o total controle, mas somos um dos fatores contribuintes para os resultados de nossas ações. Então, nem mesmo os resultados de nossas ações, nós devemos tomar uma posição passiva, de total, né? Não, está na mão de Deus, né? Tem essas expressões populares que diz, né? Faça a sua parte, Deus te ajudará, né? São todas frases, né, populares sábias, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Naturalmente, a gente não tem controle, a gente não sabe quando o nosso karma vai frutificar. E existem diversos outros fatores que estão além do nosso controle, que nós conhecemos, e fatores que estão além do nosso conhecimento. Nós não temos nenhuma ideia, mas existem fatores que possam impedir, obstruir a realização dos meus esforços, meus desejos, né? Mas a gente precisa começar colocando as nossas ações em harmonia com o nosso objetivo, o nosso desejo, a gente tem que estar em harmonia, e os nossos desejos precisam estar em harmonia com o Dharma, com as leis naturais do universo. Então, nós temos uma grande responsabilidade no nosso processo de crescimento, né, de desenvolvimento e de desenvolvimento dessas qualificações. Não é o caso de pensar que nós somos impotentes e que não tenhamos nenhuma influência em relação à trajetória de nossas vidas. No verso 3, o papel do livre-arbítrio também é introduzido, porque karma nada mais é do que uma resposta à definição prática do karma ou dharma, né? É uma resposta apropriada em relação aos estímulos, né, que a vida, a situação, as circunstâncias que a vida me apresenta. Então, eu respondo. Dependendo da minha resposta, o campo vai responder para mim de novo, né? Então, se tem uma situação no meu espaço de trabalho e o meu chefe, porque ele teve uma briga com a mulher dele, e aí ele estava irritado, aí ele foi e me ofendeu, né? Aí, se por um momento eu esqueço que ele está no papel, né, no papel de chefe, eu no papel de empregado, e se eu revido aquela ofensa, né, eu ofendo ele de volta, a gente sabe quais são as consequências. Quase sempre a gente perde o trabalho, né? Então, a gente vai estar sempre precisando responder aos estímulos do meio ambiente, do nosso meio ambiente, de forma mais adequada, inteligente e em harmonia com a situação, o Dharma situacional também, né? A minha natureza, a natureza do campo, a situação, etc. Então, essa resposta constante é o karma. À medida que a gente coloca o nosso karma, a nossa ação, a gente chama de agami karma, né? O karma, aqui está a minha resposta, Ishvara. E eu coloco com essa atitude, né, do Karma Yoga, com essa atitude de contribuição, de retribuição, né, que sirva ao interesse do todo, não somente ao meu próprio interesse, entendeu? Com espírito justo, né? Então, esse verso introduz o livre-arbítrio, introduz o papel do karma, ações passadas que frutificam, né? Que frutificam como nossas condições de vida, condição atual de vida. E também o papel do livre-arbítrio é introduzido. As circunstâncias do nosso nascimento podem ser pré-determinadas, mas as nossas respostas a essas circunstâncias estão, até certo ponto, sob o nosso controle. As circunstâncias do nosso nascimento podem ser consideradas pré-determinadas, né? Por quê? Porque nós somos frutos das nossas vasanas. Então, o que estava para ser manifesto, né, nesta nova vida é o fruto das vasanas, então é mais ou menos pré-determinado,
desenhado, projetado pelas vasanas do cara que estava atrás de mim, não, na frente de mim, né? Então eu cheguei aqui, aqui que eu encontrei, essas são as minhas vasanas, essas aqui são, esse é o campo, né? E agora eu tenho aqui, tenho uma mãe nova, um pai, isso, irmãos, isso e aquilo. E agora eu começo a transacionar nesse campo. E imediatamente eu começo a impactar as minhas vasanas, já da cedo, entendeu? Dependendo da educação nossa, etc. Se a gente for educado segundo o Dharma, com famílias, né, realmente dármicas e justas e inteligentes. Então nós começaremos a desenvolver, a exercitar o nosso livre-arbítrio de modo positivo, mas a gente pode também exercitar o nosso livre-arbítrio de modo negativo, no sentido de que todas as nossas ações são centradas ao meu interesse próprio, custe o que custar aos outros, ao campo, e etc, etc. Nesse caso, nós estaríamos cometendo um grande erro, né? Um grande desserviço a nós mesmos. As nossas respostas a essas circunstâncias, até um certo ponto, estão sob o nosso controle, porque tem pessoas que dizem, não, porque eu quero tanto responder de modo justo, mas as minhas vasanas, elas me obrigam a responder de modo que as vasanas foram desenhadas, né? Mas aí que entra o papel do Jiva e o livre-arbítrio dele. Assim, eu compreendi essa história aqui, eu já respondi desse modo diversas vezes, e eu sei que não é favorável ou condizente ao meu crescimento. Então agora eu vou começar a filtrar essas vasanas e responder a esses estímulos de um outro modo. A gente vai normalmente, até mesmo sem entrar em contato com as escrituras do Karma e do Dharma Yoga, a gente vai compreendendo, ligando as causas, os efeitos, as minhas respostas, depois o que dá, né, o que deu o Karma, a confusão que deu, isso aqui a gente vai conectando os pontos, vai ajustando as nossas respostas e, desse modo, nós temos até um certo ponto um controle sobre as nossas circunstâncias futuras, né? A gente está reconstruindo, redesenhando os nossos karmas futuros, né? O nosso destino. O grau de liberdade que somos capazes de exercer depende da nossa clareza de propósito. Essa é uma frase bonita, clareza de propósito, né? Quando nós somos realmente educados, né, através das escrituras de Ishvara, a gente compreendeu as leis, né, que operam, etc. Então a gente é claro, o propósito nosso é claro e é nobre, né? A gente tem aquela nobreza de propósito que é contrário àquele propósito egocentrado que quer somente o seu interesse próprio. Então, o grau de liberdade que somos capazes de exercer, por quê? Porque quando nós agimos em harmonia com o Dharma, essas ações, elas produzem liberdade. De que forma? Né? Uma mente tranquila e um coração sereno, etc., porque eu me estou adequando, conformando com as leis de Ishvara. Aí eu não tenho nenhum peso na minha consciência, não tenho nenhum arrependimento, né? Eu posso estar sem dinheiro no banco, mas eu estou satisfeito que eu fiz o que era justo, né? Não o que me interessava economicamente, etc., etc., né? Então, naturalmente, a gente vai exercendo a nossa clareza, né, de propósito, a nossa pureza de propósito, e gradualmente a gente vai curtindo, desfrutando desse grau de libertação, porque o Karma Yoga, ele é quase liberante. Ele libera o Jiva de tanto sofrimento. No Gita diz, até mesmo um pouquinho de Karma Yoga liberta o Jiva de tanto sofrimento. Porque quando a gente começa a compreender, né, Ishvara, o campo, o papel do Jiva, e começa a adequar nossas vidas, as nossas ações, a gente naturalmente começa a desenvolver uma mente tranquila, um coração, né? Eu costumava dizer nos velhos tempos, coração tranquilo e uma mente calma, uma coisa assim.
Por quê? Porque a gente não está produzindo conflitos mais, entendeu? As pessoas, os vizinhos, os amigos começam a gostar de você. Ah, deixa eu fazer isso por você também, você parece ser um cara tão bacana, isso e aquilo. Né? Então, naturalmente, a gente vai atraindo pessoas bonitas nas nossas vidas e a gente vai desfrutando já de um certo grau de liberação. O verso é endereçado a indivíduos cujo karma lhes proporcionou uma oportunidade de liberação da ignorância. Né? Esse é o verso que fala sobre o suicídio espiritual. Ele é Não, esse não é sobre suicídio. Hã? Esse não é sobre suicídio. Esse é sobre o suicídio. Esse verso não é o anterior. Esse verso é endereçado a indivíduos cujo karma lhe proporcionou uma oportunidade de libertação da ignorância, né? E admite a possibilidade de que tal oportunidade possa ser desperdiçada. Né? O livre-arbítrio nosso, né, pode chegar nesse extremo. Nós temos tudo à nossa disposição, né, para declarar e assumir e reivindicar, né, a nossa natureza livre e independente como Satya, mas ainda assim a gente pode dizer, não, eu quero curtir um pouco mais de ignorância, eu quero jogar um pouco mais com samsara, etc, etc. Essa é a liberdade do nosso livre-arbítrio. A obtenção do conhecimento que nos libertará não requer ação, né? Mas requer muita coragem. Coragem é uma palavra muito linda. Porque para a gente nadar contra a corrente, a gente precisa ter muita coragem. Todo mundo está indo naquela direção. E você está indo nessa aqui, né? Como meu irmão e outras pessoas dizem assim, você é o seu pior inimigo, etc. Entendeu? Todo mundo está indo na direção e você vai nessa direção. No início você se sente assim, oh meu Deus, será que eu estou certo? Mas quando eu era jovem eu já tinha essa intuição de que se as grandes massas estão movendo nessa direção, então isso só pode ser um engano, entendeu? Porque a maioria das pessoas provavam, né, através das atitudes delas, que eram elas estúpidas. Eu observava quando eu comecei a trabalhar, nossa, os caras são doidos, olha como é que eles agem, como é que eles falam um com o outro, etc. E está todo mundo andando nessa direção, é tudo poder, fama, prestígio, dinheiro, propriedade, competição, isso e aquilo. Uma vez eu tive um jantar com o meu diretor, eu tive um emprego muito bom, o meu primeiro emprego. Tive um jantar com esse meu diretor e ele tinha sido oferecido a direção de uma outra empresa multinacional, da mesma família de empresas. E ele era muito amigo, nós éramos amigos, ele era uns 10, 20 anos mais velho do que eu, mas éramos amigos. E ele me disse, olha, eu falei com a minha esposa que eu não quero saber mais de nenhuma história de família. Não quero saber de problema, ele tinha 4 filhos já. Não quero saber de problema de filhos, não quero saber de problema da casa. Agora eu sou diretor de 2 empresas, não existe. É raríssima essa oportunidade, entendeu? Aqui está, e ele deu um carro novo para a esposa. E falou assim, agora você se vira, se precisar de mais empregadas ou mais serviços, etc, etc. Não quero saber mais de nada. Eu virei para ele e falei assim, mas Ricardo, você acha isso uma boa ideia? Não. Eu sempre fui um pouco ousado, até mesmo com os meus diretores. Assim. Eu falei, você acha que isso está certo, cara? Você vai comprometer a sua família, né? Só para um segundo cargo de direção numa empresa que vai te dar mais prestígio e poder? Ele olhou para mim assim e falou assim, Arlindo, se todo mundo está movendo nessa direção, por que eu não vou nessa direção? Acho que eu vou pegar a outra direção, né? Eu nunca esqueci aquilo. Quando ele respondeu isso para mim, eu não confrontei mais ele, mas dentro de mim ficou claro assim, uau! Entendeu? Não é à toa que, passado uns 2 anos depois daquilo, eu era jovem, tinha uns 25 anos, 26 anos, eu simplesmente, 26, 27 anos, eu deixei a empresa e virei um discípulo de Osho Rajneesh para enlouquecer ainda mais toda a família em torno a mim, né? Agora o cara jogou a profissão para o alto, deu um chute no balde e virou, né, esses fanáticos. Então,
Tudo isso são a coragem, né? Porque quando a gente começa a caminhar e se a gente percebe que a multidão não está mais com a gente começa a se sentir um pouco mais inseguro, né? Assim, Desconfortável. Desconfortável. Todo mundo está achando que eu pirei. Será que eles têm razão? Será que eles têm razão? Não, eles não têm razão, não. A obtenção do conhecimento que nos libertará não requer ação, mas requer coragem. Um outro medo que as pessoas têm é que, naturalmente, elas percebem que elas começam a desenvolver valores, né? Valores novos, valores de vida. E a gente não consegue viver com as mesmas pessoas de antes, a menos que a gente tenha valores em comum, né? Então, quando a gente começa a mudar, né, os valores de vida, nossos desejos mais fundamentais, e os outros em torno de nós, os amigos, né, de infância, o amigo daqui, eles já não acompanham, aí você começa a virar um extraterrestre para eles, né? E aí as pessoas ficam com medo. E aí agora? Eu estou perdendo meus amigos, estou perdendo isso, estou perdendo aquilo, estou ficando sozinho. As pessoas começam a dizer, você está estranho, você já não é mais o mesmo. Aí você vai lá e diz, não, eu sou o mesmo, não mudei não, a impressão tua. Aí você faz um pouco de política, né? Puxa saco de um aqui, puxa saco do outro para segurar a onda. Mas não, você vai deixando eles desaparecer da sua vida e você vai ficando sempre mais sozinho. Sabe por quê? Porque tem um ditado, que é um ditado muito sábio, que diz, é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Todo mundo ouviu falar disso, né? A associação, um dos fatores mais importantes nesse processo é a associação com Sattva, associação com as escrituras, associação com aqueles que são mais sábios do que eu. Naturalmente, a gente não pode chutar o balde e desassociar completamente dos nossos filhos, maridos, isso e aquilo, né? A gente até pode, né? O cara, quando vira um sannyasi, ele chuta o balde. O Swami Paramarthananda, ele virou sannyasi depois de ter passado por Shimaya, etc, etc. Então ele fez o vow, como se diz o vow of sannyas? O voto, ele fez o voto de sannyas já com uma idade um pouco mais avançada. Então nada impede a ninguém de fazer esse voto, né? Mas em geral a gente mantém, né, o nosso relacionamento com aqueles sansaris, né, mais próximos da gente, por questões de papéis sociais, por dharmas sociais. Eu sou o pai do meu filho, não existe um outro pai para ele, entendeu? Então eu tenho que fazer esse papel o melhor possível, né, tentando ajudá-lo e dar um pouco de conselho. Não, porque conselho para os filhos é a coisa pior que existe, né? Conselho já não vale nada, muito menos para os filhos, né? Ninguém gosta de conselho. Mas dando uma ajuda aqui, uma ajuda ali, e qual a melhor ajuda que a gente pode dar? É oferecendo amor, conforto e segurança, para as pessoas que têm esse contato com a gente. Mas é melhor sozinho do que mal acompanhado. Todo o resto, né? Por exemplo, eu tenho uma família enorme lá no Rio de Janeiro, mas são ignorantes, que nem tem uma expressão que hoje já são ignorantes que nem umas cabras, né? Não sei por que existia essa expressão no meu tempo. Ignorantes, são todos ignorantes, muito ignorantes, tadinhos, né? Então eu botei um tadinhos aí para aliviar, amenizar, né? Então a gente quase não tem mais contato. Por quê? Você vai contatar as pessoas que são deprimidas, são isso, e são todo o tempo se lamentando, chorando e sugando a sua energia. Vai vir, vem aqui, passa uma semana comigo, isso aqui. Deus me livre. Passar uma semana com você. Minha irmã quer que eu vá lá, ela vive a vida dela, é um manicômio a vida dela, entendeu? O marido morreu, os outros filhos enlouqueceram, está cada um para um lado, e ela, o outro filho, virou um dependente que vai, interna, sai, etc. Então, um ambiente horrível. Por que eu vou
compartilhar com meu primo, outro. Então, a gente vai ficando sozinho. E é muito melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Não existe nada de injusto nisso, entendeu? Ninguém está aqui para salvar ninguém. Nós estamos aqui para crescermos, né? Fazermos os nossos trabalhos e nos liberarmos, Dona Pradipa, né? Entendeu? A gente não está aqui para sacrificar-me por tudo e todos, né? Porque é minha culpa, eu sou responsável, eu tenho... sim, você me chamou, eu venho, sim, eu venho, eu vou passar 2 semanas com você aí, né? Vou sofrer junto com você, etc. Não. Essas pessoas vão desaparecendo da sua vida e outras pessoas, né? Menos, se você quiser grupos, né, espirituais, onde você vai ter muitos irmãozinhos e irmãzinhas, você tem que ir para os babas da vida, etc. Aí tem muita gente. Quando você chega no Vedanta, né, é um grupo pequeno, cada um na sua, fazendo o seu trabalho e compartilhando aqueles momentos, né, de estudo, de contemplação. Mas, de modo geral, a gente vai se associando com pessoas que têm o mesmo tipo de valor, que compartilham o mesmo tipo de valor, né, que nós compartilhamos. Por isso requer muita coragem. A gente tem que aceitar, disposto a aceitar a perda de interesse pela felicidade obtida pelos objetos. É uma aposta alta essa, né? Eu sei que a felicidade não existe nos objetos, intrinsecamente, mas aqui e ali, quando eu consigo o que eu quero, ou quando eu evito o que eu não quero, eu curto um pouquinho de felicidade. Agora eu compreendi que aquilo ali é um truque de Maia, que na verdade a felicidade estava dentro de mim, mas através desse processo indireto, eu de vez em quando experimento um pouco de felicidade. Aí eu vou dizer assim, não, agora esse tipo de felicidade indireta eu não quero mais, eu quero a felicidade direta. É uma aposta, né? E se eu não conseguir a felicidade direta, eu estou abrindo mão dos meus momentinhos de felicidade indireta, né? O conforto do meu relacionamento, o meu carro novo, isso e aquilo. Né? Então a gente tem que estar pronto para abrir mão, ter a coragem, disposto a aceitar a perda de interesse. Você vai perdendo o tesão por samsara, esse é o fato. Vai perdendo o interesse, você vendo assim, samsara, antes parecia tão... Né? Você vai vendo que tudo que samsara tem para oferecer é de valor neutro. Entendeu? São vazios de valor. Pode cintilhar como... Cintilhar ou cintilar? Cintilar como ouro, mas não é ouro. É bijuteria amarela, aquela coisa, né, de mercadinho. Né? É falso, não tem substância, etc. Então a gente tem que dar as costas para tudo aquilo, requer uma certa coragem, né? E continuar fazendo o nosso trabalho. Continuar fazendo o nosso trabalho. Uma das coisas que produz mais medo nas pessoas é que você começa a comprometer diversos outros aspectos da sua vida, não só esses relacionamentos com familiares, etc., mas a gente começa a comprometer um pouco da nossa segurança, né? Porque segurança é a busca mais fundamental da experiência humana, todo mundo quer segurança. Aí você fala assim, putz, eu estou com uma segurança ótima, nota 10 a minha segurança. Que legal, mas eu trabalho 12 horas por dia. Eu quero também fazer o meu trabalho e contemplar e me libertar, etc. Mas não posso abrir mão da minha segurança. Eu tenho um grau 10 de segurança que requer 60 horas de trabalho por semana e eu não estou disposto a comprometer, né? Então, não dá. A gente tem só uma quantidade limitada de energia e a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então, eu vou dizer, ok, então em vez de 60 horas, eu vou trabalhar só 35 horas, vou ganhar 30% menos, vou simplificar a minha vida um pouquinho, minhas despesas eu vou cortar e vou dedicar 3, 4 horas de contemplação por dia, ou 2, 3 horas de contemplação, porque essa é a minha paixão nova, né, ao autoconhecimento. A gente tem que estar disposto a abrir mão de todas essas
essas bengalas, essas muletas que nos dão essa sensação fictícia de segurança, né? Qual segurança? Todo mundo que pensa que tem segurança, a qualquer momento pode ter um câncer terminal e goodbye mithya, goodbye samsara, não? Ninguém tem segurança. A única segurança é saber, né, aquilo que você é, né, o aspecto imortal da sua existência, a consciência pura. Então a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Eu lembro no meu processo que eu estava disposto a morar debaixo da ponte, eu costumava dizer, ó, vou chutar o balde, vou abandonar esse restaurante, eu estou disposto a arriscar tudo, mas agora ou vai ou racha, como a gente diz na expressão popular, né? Estou disposto a arriscar tudo. Aí algumas pessoas me disseram, não precisa também ser radical desse jeito, né? Mantém o restaurante, começa a delegar um pouco mais as coisas, reduz o seu salário, etc., e vai vivendo a vida. Eu tenho uma outra frase interessante aqui. Temos que estar dispostos a nos abster de ações que sabemos que minarão ou enfraquecerão o nosso compromisso com o autoconhecimento. Às vezes a clareza de propósito é um incômodo, né? Isso é interessante também. Eu sei o que é certo, eu sei o que liberta, eu sei o que eu preciso fazer, né? Eu preciso desenvolver e manter uma mente contemplativa, né? Eu preciso redesenhar meu estilo de vida, etc. Eu sei, o conhecimento é claro, eu tenho o propósito claro, e ele se torna um incômodo. Aí que a gente diz que a ignorância é bliss, porque quando a gente sabe, né, o valor dos valores, a gente sabe o que... E agora a gente tem um problema de incômodo, né? Agora eu sei. Antes eu era ignorante. Antes eu pensava que tudo que existia de felicidade era somente possível em samsara, através desse corre-corre para obter ou realizar os meus objetos de desejo, né? Agora eu sei que aquilo ali não é realmente felicidade, né? É uma felicidade falsa. Então saber disso é um incômodo, é um conhecimento incômodo, que eu estava mais confortável quando eu era ignorante desse fato, né? Agora eu sei o que é possível. Eu sei que depende dos meus esforços, da minha dedicação, da intensidade da minha busca, né? Da minha contemplação, né? Da minha frequência de intuição, sistematicamente, né? Expondo, né? Submetendo a minha mente a esse estudo, até que esse desejo, né, se torna um desejo, né, super desejo. Aí sim, a coragem vai crescendo com esse desejo. Quando o mumukshu, na medida que ele vai crescendo, a coragem vai crescendo também. Por quê? Porque você compreendeu que a única coisa de valor é isso mesmo. Não é que eu estou arriscando as coisas valiosas em samsara, entendeu? Eu estou arriscando aquilo que não tem valor por uma coisa que somente tem valor. Então, naturalmente, qual é o problema? Não existe nenhum problema, eu compreendi o valor dos valores, aquilo que, o real valor por trás de tudo aquilo que parecia ser valor, sou eu que dou valor às coisas. Né? Quando realizamos um desejo, somos ainda que brevemente livres desse desejo, e essa liberdade que nos faz felizes. Então, todo mundo, até mesmo os hedonistas, mas... isso aqui está faltando uma coisa. Pode alguém ler esse parágrafo para mim? O parágrafo do um indivíduo pode tentar alcançar a felicidade realizando seus desejos. Pode tentar alcançar a felicidade realizando seus desejos, que é o caminho que a maioria de nós segue. Ou ele pode tentar libertar-se desses desejos. O Vedanta ensina que realmente não há diferença no objetivo dessas duas abordagens. Quando realizamos um desejo, somos, ainda que brevemente, livres desse desejo. E é essa liberdade que nos faz felizes. Então, todo mundo, até mesmo o hedonista, mais tamassi... é isso mesmo, né? Que estranho. Está tentando libertar. Ele quer dizer assim, que tanto o hedonista
quanto aquele que busca sim. autoconhecimento legitimamente, eles estão em busca do mesmo propósito. Do mesmo propósito. Mas a única diferença é que o samsara, ele busca indiretamente através dos objetos e ele não sabe que ele está buscando ele mesmo, fundamentalmente. Ele está buscando essa felicidade que é a natureza do indivíduo, mas ele indiretamente ele busca essa liberdade. Ele está tentando libertar-se do desejo, em outras palavras. Todo desejo é uma declaração de necessidade, é como se o desejo mesmo estivesse gritando por sua própria remoção. É um desejo por alguma coisa, né? É uma afirmação de que, ei, estou sofrendo de novo isso, remova esse desejo. Então, como é que a gente remove esse desejo? A gente remove realizando o desejo, obtendo, né, o objeto do desejo, ou renunciando ao desejo. Os dois caminhos, eles são positivos nesse sentido, né? Você pode renunciar ao desejo. Aqui os dois caminhos não envolvem autoconhecimento. Um é você renuncia ao desejo e o outro é você realiza esse desejo. Em ambos você está experimentando a sua identidade Tattvamasi com o ser, né? Só que uma observação, o hedonismo ele se refere à busca do prazer. Não da felicidade. Não, mas você quer prazer. Sim, mas se foca na busca do viver com prazer. Hedonista significa isso, né? Aquele que busca os prazeres. Porque a felicidade é associada aos prazeres, né? As buscas, segurança, prazer, né? Isso representa felicidade. Então, esse próximo parágrafo é interessante também. Uma vez que nós percebemos isso, nós somos confrontados com duas possibilidades. Podemos parar de nos enganar ou continuar a nos enganar. É impossível continuar a nos enganar quando nós sabemos que nós estamos nos enganando, né? É difícil. Por que desejamos continuar a nos enganar, isto é, continuar buscando a felicidade nos objetos, sabendo que ela não pode ser encontrada nos objetos, né? Ponto de interrogação. Porque nós temos uma longa história de fazer isso, vasanas, né? Old habits, né? Vasanas em operação. Eu sei que a felicidade não existe em nenhum objeto de desejo, né? Mas ainda assim, eu sei que a felicidade é a minha natureza, mas ainda assim eu continuo buscando a felicidade através dos objetos. Old habits. Porque nós temos uma longa história de fazer isso e porque o mundo inteiro nos encoraja a correr atrás de objetos. Todo mundo fazendo isso, né? Todo mundo fazendo isso. É um corre-corre. E porque é mais fácil assim. Porque é mais fácil, ou assim parece. É mais fácil, no sentido de que é muito mais fácil a gente, nessas expressões populares, deixa a vida me levar, né? Então é deixar, ou fluir com o rio da vida, etc. Não, se você quiser fluir com o rio da vida, você vai fluir com suas vasanas. É muito mais fácil você deixar as vasanas te governarem e permanecer nesse círculo, né? Vasanas, pensamento, desejo, ação, vasana, pensamento. Então você está fluindo com a vida. Vida, quando a gente imagina essa samba canção, você sabe que é exatamente isso, né? Ah, a mim não interessa nada, eu vou fluindo com a vida, deixa a vida me levar, dê no que dê, né? Não importa. É muito mais fácil você se deixar levar por suas vasanas do que confrontá-las, né? Como Krishna diz a Arjuna, né? Tire a sua espada e lute, né? Lute contra quê? Contra a ignorância, as vasanas fundadas na alta ignorância, contra as violações do Dharma, né? Esses dois sentidos, né? A luta contra a violação do Dharma e a luta contra as nossas tendências auto-ignorantes. Requer coragem e não é fácil. É por isso que poucas pessoas estão dispostas a empreender esse projeto de vida, né? Pouquíssimas pessoas.
grande maioria, o James, ele condivide também essa opinião, a maioria das pessoas que entram em contato com Vedanta através dele, depois de um tempo, a grande maioria, eles simplesmente deixam para lá, porque eles não têm a coragem, a determinação, a perseverança, entendeu? De fazer o trabalho, custe o que custar. E a gente só faz o trabalho, custe o que custar, quando a gente compreende que é a única saída da problemática humana. A gente compreende aquilo, aí a gente fala, não, agora não tem outra saída. Agora eu entendi que eu não vou resolver esse problema em samsara com nenhuma conquista ou nenhuma realização. Verso 4. Sem o autoconhecimento, uma pessoa que estuda as escrituras e pratica rituais para propiciar os deuses, visando os vários fins, nunca obterá a libertação, a liberdade. Então, uma pessoa que estuda as escrituras védicas, né, e pratica rituais para propiciar os deuses, né, em outras palavras, eles querem fazer contratos, né, com os deuses, com Ishvara, de modo que eu faço esses rituais, eu faço essas ações, etc., etc., e você me propicia circunstâncias favoráveis, punya karma, né? Então é um tipo de barganha. Sem o autoconhecimento, todo esse trabalho, né, de estudo das escrituras védicas e prática de rituais para propiciar os deuses, visando punya karma, né, os fins favoráveis, né, os fins dos meus desejos, uma pessoa sem o autoconhecimento nunca obterá a liberdade. Você obterá só punya, circunstâncias favoráveis. Você pode ficar naquele círculo, eternamente naquele círculo, até você desenvolver um desgosto em referência a punya karma. E assim, parecia bom no início, né? Mas agora eu enjoei desse prazer aqui, dessa satisfação, dessa segurança, na minha propriedade, isso e aquilo, tá? A posição social. Depois de tempo com a maturidade, aquilo ali vai perdendo, né, o sabor, né? Então, essa compreensão, a compreensão é sempre tudo, né? A compreensão de que somente o autoconhecimento, a compreensão de que todo punya que você possa ver é defeituoso, não satisfaz plenamente o indivíduo, né? Então esse é um verso que distingue, né, começa a distinguir a ação do conhecimento, né? Uma pessoa que faz tantos rituais, ou faz tantos karmas, etc., etc., para obter punya, jamais obterá a libertação. Por quê? A libertação não é possível através de nenhuma ação. Então aqui é a introdução da diferença, né, entre ação e conhecimento. Qualquer ação que a gente faça, ela pode somente produzir algum resultado, né, que invariavelmente é uma experiência, um objeto de experiência, e esse resultado é fruto de uma ação, e ele tem um momento, e ele se extingue, né, depois de um período de tempo, principalmente na medida que eu suspendo o meu esforço para manter aqueles resultados. Então, o indivíduo é jamais livre, ele constantemente ele tem que estar fazendo a manutenção. É a história do, eu tenho todo o sucesso do mundo, tenho propriedades, tenho casas, tenho isso e aquilo. Aí, como a gente diz na Itália, diz assim, você queria sucesso, você queria prosperidade, isso e aquilo. Na Itália a gente diz, você queria bicicleta, agora pedala, né? O que significa pedala? Tem que manter tudo. Tudo que a gente obtém, a gente imediatamente, quando a gente tem sucesso em obter o que a gente quer, a gente já cai nessa problemática. Dessa como manter? A gente vê isso muito nos relacionamentos, né? Eu queria tanto essa pessoa, estava paquerando, né? Flertando, etc, etc. E aí eu consegui, esse é um sonho, é o cara dos meus sonhos, etc, etc, né? A mulher dos meus sonhos. E agora, como é que eu faço para não perder? E se uma pessoa mais bonita, mais atraente, mais sexy, mais jovem, mais sábia do que eu chegar, né? Aí imediatamente eu começo a tremer, né? Porque eu tenho que manter agora meus... Então, punya,
tem esse problema, esse defeito, né? Você tem que estar mantendo tudo constantemente. Se você parar de manter, você começa a perder. Tenta ter um relacionamento e parar de dar atenção à sua esposa ou esposo, etc. Ele diz, não, eu estou fazendo a minha busca interior, a minha busca do Vedanta, e eu não tenho mais atenção para você. Tá? Perdeu. Já perdeu, né? Já dançou, né? O outro já começa, essa história aí não está... Tem mulher, esse é um homem, já tem a esposa, tem mulher na história. Não quer mais. O objetivo desse verso não é dissuadir as pessoas a cumprir esses rituais religiosos. Tudo isso tem o seu papel, tem o seu propósito, né? Não existe... O punha não é um problema, né? Como às vezes nós dizemos, punha serve o propósito, porque punha é sinônimo de circunstâncias favoráveis e a mente é mais calma e relaxada. Mas se você não conhece o propósito final da sua vida, você não sabe por que você quer punha, você pensa que você quer punha somente pelo fim do punha, mas quando você sabe que punha é só um meio para um fim, você quer punha, porque punha produz purificação da mente, né? Você está desenvolvendo uma mente qualificada para o autoconhecimento, para a auto-investigação, etc, etc. Ora, lembre-se de que no verso 1 nos é dito que a percepção não serve para realizar nossa verdadeira natureza de ilimitabilidade e satisfação, alegria. A percepção e a mente, né, os órgãos sensoriais, não servem para objetivar a natureza do ser, que é ilimitada e de natureza de satisfação e plenitude. Para tal realização, o conhecimento por si só é suficiente. Para realizar o ser, somente o conhecimento por si só é suficiente. E o conhecimento vem até nós através das escrituras Upanishads e um professor competente, etc, etc. No caso desse texto, Tattvamasi, você é aquilo, você refere-se ao indivíduo, e aquilo ao ser. Nesse verso, nesse texto, o ser, né, no Tattvamasi é referido como a totalidade. A gente tem que compreender que a totalidade não significa a totalidade manifesta, mas a essência da totalidade. Satya e Mithya compreso. Que horas a gente começou? Não, 15h50 já. 15h50. A gente já fez 1 hora, né? Quase. 53 minutos de vídeo. Ok. Essa é a parte mais difícil né, o buscador, quando ele entra em contato com o Vedanta, ele começa a perceber que somente o conhecimento resolve, né, essa situação, mas ainda assim, né, é duro abandonar a busca por esses objetos que nos dão um senso temporário, né, o fleeting moments of satisfaction, né? Somente o conhecimento por si é suficiente. Nenhuma ação, nenhuma experiência é requerida. Essa é um statement, é uma afirmação muito radical, né? Que pessoas que em contato com o Vedanta ainda resistem isso. Mais a experiência, a ação também tem o seu papel, isso e aquilo, você pode obter, tá? Não existem diversos caminhos que levam a Roma. Existem diversos caminhos que levam no portão de Roma. Depois, para entrar em Roma, existe somente um caminho. Do mesmo modo, né, o autoconhecimento somente é possível através do conhecimento. O autoconhecimento a gente nunca refere como autoexperiência, né? Self-knowledge, self-experience.
É sempre referido como autoconhecimento, self-knowledge. Não é? Então, é somente através do conhecimento. O Ramana é testemunha disso, porque ele disse, né, enfaticamente, somente através do conhecimento o ser pode ser realizado. E leva um pouco de tempo para aceitar isso, para parar de brigar com esse fato. O autoconhecimento é diferente do conhecimento dos objetos. No verso 1 a gente já determinou isso, né? Podemos conceber o autoconhecimento como a união de duas coisas separadas. Essa ideia é uma ideia de que, eu quero, né, merge, né? Eu quero, como é que se diz merge em inglês? Fundir-me, né? Eu quero fundir-me com a totalidade, ou com Brahman, Paramatma, com Deus, etc. Né? Então, como se o indivíduo fosse separado de Deus, o indivíduo fosse separado do ser pleno, etc. Então, essas ideias dualísticas, ela pode gerar essa confusão de que o autoconhecimento é como se fosse uma união de dois princípios separados, o indivíduo e o ser. Mas isso é um erro, né? É isso que diferencia o Vedanta. Né? O Vedanta diz que você não pode produzir ou se tornar ou se unir, ou se fundir com o ser. Por quê? Porque você já é o ser, tá? Vamos assim, né? Você já é o ser. Então, como a gente resolve esse problema? A gente não precisa fazer nada. A gente não precisa fazer nada. Essa que é a boa novidade. Nenhuma ação é requerida. Somente a compreensão de que você já é pleno, você já é inteiro, você já é completo, você já é aquilo que é além do tempo, além do espaço, aquilo que permeia, penetra e sustenta tudo, etc, 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 como a gente sabe. Então, se você já é, né, isso é da categoria, você não pode obter aquilo que você já é, você não pode se tornar aquilo que você já é. Você não pode encontrar você mesmo, porque você é aquele que está buscando encontrar o ser, você é o ser tentando encontrar-se, né? Parece tudo uma grande piada. O indivíduo é total, mas isso seria um erro. O indivíduo e a totalidade não são unidos. O indivíduo e a totalidade não são unidos no ser pleno. A própria concepção de sua distinção é a definição de dualidade ou ignorância, né? Você diz o indivíduo e o ser como se eles fossem distintos e separados. Portanto, não há ação que possa unir esses dois princípios que nunca foram separados. Como a ação só pode produzir mais ação no mundo de múltiplos objetos que conhecemos através da percepção, ela é obviamente incapaz de nos levar à realização do ser pleno. Para esse conhecimento, precisamos de um meio diferente de percepção ou uma ação baseada na percepção, alguma coisa totalmente diferente. Esse é o significado do Vedanta, né? Essa é a metodologia de ensino que revela o ser através, provando para a gente, né, a identidade do indivíduo como igual à do ser pleno, através da análise de nossa própria experiência do dia a dia, né, não examinada. Então, o verso número 5, milhões de ações não produzirão autoconhecimento. As ações podem purificar a mente para obter conhecimento. De novo, vê, os versos vão martelando, né? Milhões de ações não produzirão o autoconhecimento. Por que tem que insistir tanto nisso? Porque é difícil aceitar isso. É difícil aceitar que nenhuma ação vai resolver essa situação nossa. Somente o entendimento. A mente, o intelecto, né, o nosso instrumento de conhecimento, de compreensão, ele virou o vilão da história, ele desenvolveu, botaram a culpa nele, desenvolveu uma reputação de ser a causa do problema, e as pessoas estão pensando, não, isso é um absurdo. A mente é o problema,
A gente tem que destruir a mente, né? matar a mente, esvaziar a mente, etc, etc. Mas como a gente sabe, a mente não é o problema. O problema é uma mente operada por vasanas baseadas em ignorância, em auto-ignorância. A propósito, no Vedanta, quando a gente fala ignorância, a gente sempre se refere à auto-ignorância. Quando a gente fala conhecimento, a gente se refere ao autoconhecimento. Então, ser operado por ignorância significa sofrer. Ser operado por conhecimento significa viver uma vida, né, feliz, contente, satisfeita, etc. Então, o problema não é a mente, o problema é o conteúdo da mente, né? A gente quer uma mente sábia, a gente não quer uma mente ignorante. Né? Esse é o significado do Vedanta. Não existe nada de nenhum problema. Milhões de ações não produzirão autoconhecimento, as ações, porém, servem o propósito de purificar a mente. Aqui eles não dizem que serve o propósito, eles podem, as ações podem purificar a mente. Pode. Então, um determinado tipo de ação, né, com um determinado tipo de atitude, serve o propósito de preparar, qualificar a mente para o autoconhecimento. E esse é o significado do Karma Yoga. Então tá, então vamos tirar um break e a gente recomeça do verso número 5. E aí a gente vai começar a fazer mais progresso.